Graça e paz de Cristo. Hoje vamos meditar em Provérbios, capítulo 6. Vamos tratar do mapa dos riscos no trabalho. Vamos tratar a respeito das dívidas, da preguiça, da ética e do foco. São esses temas que Provérbios 6 nos apresenta. E entrando já no bloco 1, nós vamos ler os versos 1 ao verso 5. Nesses primeiros 5 versículos, nós vemos que existe a armadilha do fiador, existe o risco financeiro. Então vamos ler os versos 1 ao verso 5. Para entender qual é essa armadilha, antes de lermos os versos 1 ao 5, vamos aqui a uma visão teológica do que nós vamos ler. Salomão adverte sobre empenhar a palavra ou a mão por outra pessoa. É isso que nós vamos ver nos versos 1 ao 5. Existe uma aplicação prática. Precisa-se ter cuidado com parcerias onde você assume o risco total pelo erro alheio. No mundo dos negócios, isso fala sobre garantias mal calculadas e contratos de boca que prendem sua liberdade financeira. Qual a ação que devemos tomar? Se você entrou em uma roubada, não dê sono aos seus olhos até resolver o problema. É isso que diz o verso 4. Vamos ler então os versos 1 a 5 de Provérbios 6. Provérbios 6 diz assim nos versos 1 ao 5: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Então o verso 2 diz: enredaste-te, quer dizer, você caiu em uma rede com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Verso 3: faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Verso 4: não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. 5. Livra-te, como a gazela, da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Então nós vemos aqui, dos versículos 1 ao 5, a recomendação de Provérbios 6. Você não deve assumir garantias por erros de outras pessoas. Não se deve assumir a fiança por dívidas alheias. Você corre um sério risco de colocar o seu patrimônio, a sua vida, o seu sossego, a sua tranquilidade em risco em função de uma outra pessoa. Você não deve assumir a fiança por ninguém. Junto com o tema da fiança, nós tratamos da questão do empréstimo de dinheiro. Tem aquele parente, muitas vezes, aquele amigo que quer realizar o sonho dele, que quer realizar o projeto dele e que, ao invés de trabalhar e reunir o recurso dele para fazer o projeto dele, ele procura você que está trabalhando, juntando o seu recurso, fazendo a sua aplicação para realizar os seus projetos, para financiar o projeto dele. Então, é necessário aprender a dizer não para essas pessoas que são muito próximas a você. Muitas pessoas correm prejuízos, passam por prejuízos financeiros, porque com a proximidade do familiar, do amigo, acabam confiando as suas economias, emprestando esse dinheiro e acabam perdendo tanto o amigo como também o dinheiro.
Então, a primeira orientação de Provérbios 6 em relação ao trabalho, em relação às finanças, é: não assuma fiança por ninguém. E uma segunda orientação que vem desse tema de fiança: não empreste o seu dinheiro a ninguém. Se a pessoa quer realizar um projeto, se ela quer realizar um plano, ela deve reunir o recurso, trabalhar o quanto precisa para fazer aquele projeto que, afinal de contas, é dele, é dela, não é o seu projeto. Agora vamos para o bloco 2. Nós vamos ler os versículos 6 ao 11. Existe aqui a escola da formiga. O que a formiga tem para nos ensinar? Existe o combate à procrastinação. Quantas coisas você tem deixado para depois? Quantas coisas que você pode fazer agora, mas você sempre posterga para depois e para depois? Então aqui a visão teológica, a famosa lição sobre a formiga que, sem ter chefe, se prepara para o futuro. A aplicação prática, gestão de tempo e proatividade. O profissional de alto valor é aquele que executa o que precisa ser feito, sem precisar de supervisão constante. A pessoa tem autoliderança. Existe um alerta. O verso 11 avisa que a pobreza chega como um assaltante para quem vive no um pouco de sono, um pouco de descanso. Como você tem gerenciado o seu tempo? Você tem sido proativo? Você tem tido autoliderança? Se você precisa de alguém para fiscalizar, supervisionar aquilo que você precisa fazer, você nunca vai avançar, prosperar, crescer nos seus projetos. Vamos ler aqui os versos 6 ao 11. Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Cega significa colheita. Então, na época da colheita, ela ajunta o seu mantimento. 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tosquenejando quer dizer tirar cochilo. E um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vemos aqui nos versos 6, 7 e 8 que a formiga, ela administra bem o seu tempo. O verso 6 fala para prestar atenção nos caminhos da formiga e aprender com ela. O verso 7 diz que ela não tem chefe, mas ela prepara no verão o seu pão. E na época da colheita ela junta o seu mantimento. Ela assume a sua própria liderança. Tem muitas pessoas que murmuram de trabalhar para um chefe, reclamam que o chefe cobra demais e que estão sendo explorados para trazer riqueza para outra pessoa. Mas, se a pessoa não faz autoliderança, então ela também nunca vai prosperar. Se você trabalha para alguém, cumpre horário, bate metas de vendas, se dedica tanto para vender tanto, para receber só um pedaço, uma comissão daquilo que você vende, então por que não colocar autodisciplina, autoliderança? Ser o próprio chefe, ser a pessoa que se cobra, ser a pessoa que faz a gestão do tempo. Pense que você é o seu chefe. Cobre como o seu chefe cobra você.
e execute como quem está executando para o seu chefe. Isso certamente vai trazer produtividade, crescimento. Você vai perceber, fazendo esse exercício de se imaginar como seu próprio chefe, o que você precisa ler, o que você precisa aprender, o que você precisa estudar, como administrar o seu tempo de forma mais produtiva, mais eficiente e melhor. Aí o verso 9 traz uma chamada. Ó preguiçoso, até quando? Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ficar deitado fala até quando você prefere a zona de conforto? Até quando você não vai se lançar em novos desafios? Até quando você reclama? Até quando você vai murmurar, reclamar, assumir uma posição de vítima e não vai tomar uma providência? Até quando? Quando te levantarás do teu sono? Quando você vai se despertar para melhorar a sua carreira, buscar aquilo que traz satisfação, que traz propósito para a sua vida? Verso 10. É um pouco de sono, um pouco toscanejando, tirando o cochilo, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Ou seja, é uma desculpa aqui, hoje está difícil, hoje não tem como, hoje estou cansado, amanhã eu vejo isso, depois passa o ano inteiro e a pessoa fala: o ano que vem eu vejo agora. Começa o ano com vários projetos, passa janeiro, vem o carnaval, a pessoa pensa assim: agora eu vou esperar o próximo feriado, e ela fica empurrando de desculpa em desculpa. Verso 11: assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Um ladrão nunca vem com aviso, ele vem de maneira inesperada. Um homem armado vem de maneira inesperada. De deixar para lá, e deixar para lá, e deixar para lá, de repente vem a necessidade. Então, aqui dos versos 6 ao 11, cuide da sua carreira profissional. Preste atenção nos caminhos que você está seguindo. Agora vamos para o bloco 3. Vamos ler os versos 12 ao 19. O profissional perverso. O risco reputacional. Os versos 12 ao 19 que nós vamos ler falam a respeito daqueles que se entregam para o caminho errado, daqueles que se entregam para o caminho perverso, daqueles que esquecem, abandonam o caminho da retidão. Então, a visão teológica, nesses versos que nós vamos ler, fala sobre a descrição do homem que semeia contendas e usa linguagem corporal enganosa. O verso 13, nós vamos ler, fala a respeito daquele que usa os olhos, faz gestos com as mãos, com a boca, para enganar os outros. Aplicação prática: evite a fofoca corporativa e o jogo sujo de bastidores. Salomão lista 7 coisas que Deus detesta, e muitas delas acontecem em reuniões de escritório. Mentira, mãos que derramam sangue inocente, que é puxar o tapete do próximo, e semear intrigas entre colegas. Então, a integridade é a sua maior vantagem competitiva no longo prazo. Vamos ler os versos 12 ao 19. Verso 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Quando ele fala aqui no verso 12, o homem de Belial, Belial é um dos nomes dos demônios. Então, Belial também fala a respeito de guerra. O homem que vive em contenda, vive em guerra. O homem vicioso.
anda em perversidade de boca. Verso 13. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Então nós vemos aqui que é aquela pessoa que faz gestos, usa linguagem corporal para conversar com outros colegas, para derrubar um outro colega. Verso 14. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. O verso 15 diz que quem age dessa forma, que vive em perversidade de boca, como diz o verso 12, fofoca, difamação, mentira pelas costas. Quem usa linguagem corporal enganosa, o verso 13. Quem coloca perversidade no coração, verso 14, e anda semeando contendas, vai cair em uma destruição repentina. O verso 15 está dizendo que a pessoa vai cair em uma destruição repentina. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Quando essa pessoa que semeia contendas, usa linguagem corporal enganosa, vale-se de fofocas, é descoberta, ela é demitida, a sociedade é rompida, a reputação da pessoa se perde. Então, verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 17. Olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. 18. E coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E o 19. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então aqui nós vemos que existem coisas com as quais o Senhor aborrece. O verso 17, olhos altivos. A pessoa que olha por cima, com arrogância, olha do alto para o próximo, discrimina, diminui, ridiculariza, distrata, não respeita o próximo, considera-se superior ao próximo. Isso é olhar altivo. Deus aborrece o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência. A segunda coisa, língua mentirosa. Aqueles que fofocam, falam mentiras a respeito do próximo, com o objetivo de conseguirem o que querem. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quando ele fala aqui de mãos que derramam sangue inocente, ele fala a respeito das obras que são praticadas. As mãos falam a respeito das obras que são praticadas. Mas essas mãos que derramam sangue inocente também podem ser palavras de destruição contra o próximo. Lá em 1 João, no capítulo 3, você encontra alguns versos que falam que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Aquele que aborrece, incomoda, chateia o irmão, ele é homicida. Ele está matando a alegria, a felicidade do próximo, às vezes por meio de palavras. Aí a quarta coisa está no verso 18. O coração que maquina pensamentos viciosos. Aquele coração que só pensa em praticar o mal contra o próximo. A quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Aonde você coloca os seus pés? São em reuniões para tramar o mal contra o próximo? Então ele diz aqui, o Senhor aborrece aqueles pés que se apressam a correr para o mal. A sexta coisa está no verso 19, testemunha falsa. Aquela que mente, que aceita entrar em concordância com outras pessoas para mentir a respeito de alguém. A testemunha falsa que profere mentiras. E a última coisa que Deus abomina
é o que semeia contendas entre irmãos, aquele que cria divisão, que cria fofocas, mentiras, para dividir as pessoas, para criar divisão entre as pessoas. Todas essas condutas, esses comportamentos fazem mal para a reputação de quem se entrega para essas práticas, para esses vícios. E agora vamos para o último bloco, que é o bloco 4. Nós vamos ler os versos 20 ao 35, que fala sobre a proteção dos princípios, o risco moral. A visão teológica aqui é o conselho dos pais como lâmpada e a advertência contra o adultério. Aplicação prática. No ambiente de trabalho, as fronteiras podem se tornar nubladas. Este bloco fala sobre manter os valores inegociáveis. O erro moral no trabalho não destrói apenas o caráter, mas consome toda a substância. Vamos ler aqui quais são esses princípios dos versos 20 ao 35, para nos alertar sobre o risco moral. Verso 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, aqui dos versos 20 ao 23, nós vemos um princípio moral. Guardar os ensinamentos do pai, guardar a lei deixada pela mãe, ouvir as orientações, a recomendação dos pais. Os pais aqui são as pessoas que mais amam você. Talvez você não foi educado pelo seu pai e pela sua mãe biológicos, mas foi educado por pais adotivos, ou pelos avós, ou pelos tios. Mas é fato que os pais, aqueles que cuidaram de você, querem o seu bem. Pode ser que eles, em alguma orientação, não estejam certos, mas quando eles trazem uma palavra, você deve prestar muita atenção, estudar, buscar saber com detalhe a respeito daquele assunto antes de ter certeza que você pode seguir um outro caminho. Se o seu pai ou a sua mãe dão um conselho que você conversa com um especialista e aquele especialista é confiável e tem resultados excelentes e comprovadamente está alinhado com o seu bem, então você pode seguir a orientação daquela pessoa. Às vezes o seu pai e a sua mãe não sabem, por exemplo, informações detalhadas sobre como aplicar, como investir, como abrir um negócio. E de repente você conversa com uma pessoa que trabalha no conselho de uma empresa que tem informação, tem conhecimento, tem sabedoria e quer o seu bem. Então, nessa situação em que você tem uma pessoa que tem conselho naquela área específica e que pode ajudar você, você pode escutar aquela pessoa. Mas é preciso saber se aquela pessoa realmente está alinhada com você. É necessário ter uma relação de confiança extrema, saber da índole daquela pessoa. Se a pessoa tem comprometimento com os valores inegociáveis. Mas os versos 20 ao 23 estão dizendo: preste atenção ao mandamento, ao conselho. Escute os pais, porque o mandamento é a lâmpada. Escute também a Deus. Deus é o nosso Pai. Na palavra dele, você sabe qual o melhor caminho a seguir. Num caminho de oração, em que você entrega os seus planos a Deus. Deus pode orientar você. Ele é o nosso Pai,
aquele que realmente quer o nosso bem. Se você falar com Deus, colocar os seus planos diante de Deus, em Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, está escrito assim: confia os teus planos ao Senhor, e Ele endireitará os seus caminhos. Ele estabelecerá os seus pensamentos. Então, quando você confia os teus caminhos ao Senhor, os teus projetos, os teus planos em oração a Deus e coloca boas intenções, Deus, ele orienta e até apresenta pessoas a você. Tem pessoas que Deus apresenta a você quando você coloca os seus planos nas mãos dele para ajudar, para servir como um guia, para servir como um pai, como uma mãe que orientam você no caminho certo. Agora, o verso 24. Quando você escuta os conselhos dos pais, isso vai servir, versículo 24, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Trazendo isso para o mundo dos negócios, a mulher prostituta, a adúltera, é aquela que traz a proposta imoral, é aquela que traz a proposta indecente com relação a pagamento de impostos, com relação a direitos trabalhistas, é aquela proposta que se apresenta tentadora para conseguir enriquecer, fazer o negócio alavancar mais rápido, mas que lá na frente vai trazer processos, vai trazer uma destruição do seu negócio. Agora, na vida diária, também se orienta a ficar longe da mulher prostituta e da imoral para se guardar o seu casamento. É necessário resguardar o seu casamento, a sua família. Uma pessoa que guarda o seu casamento, guarda a sua família, tem uma vida emocional saudável e comunhão com Deus, que permitem que a pessoa prospere com passos firmes. Uma pessoa que se entrega a uma prostituta, a uma pessoa adúltera. O texto fala da mulher prostituta e da adúltera, mas também a mulher corre o risco de encontrar um homem que se entrega à prostituição e um homem que é adúltero, que é casado, mas que faz propostas no ambiente do trabalho. Então, o alerta é tanto para o homem quanto para a mulher a respeito da pessoa que se envolve na prostituição e da pessoa que adultera, que é infiel ao seu casamento. É preciso manter-se longe dessas pessoas. Se você é dono do negócio e percebe que alguém vem com esse tipo de proposta, é necessário desvincular-se dessa pessoa, até retirar do quadro de colaboradores quando a pessoa vem querendo avançar com essas propostas. Porque uma pessoa que se entrega à prostituição e ao adultério mostra que não está ligada aos valores inegociáveis. Existem até pessoas que dizem que nunca fazem negócio com sócios que são adúlteros, porque eles dizem o seguinte: se uma pessoa é capaz de trair a pessoa com quem ela dorme, então ela não terá limites para trapacear, enganar, mentir nos negócios. Então fique longe de pessoas que se entregam a isso. É a recomendação aqui de Provérbios. O verso 25 diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Trazendo para o mundo dos negócios, não cobices aquela vantagem do imposto que é sonegado, porque no final vai trazer ruína para o seu negócio e você vai colocar o seu negócio em risco. E no campo
emocional do texto aqui de Provérbios 6. Não cobice a beleza daquela pessoa que é imoral, que é infiel, porque é uma relação que não está amparada nos valores que vão trazer prosperidade a longo prazo, mas vão trazer desgraça, ruína. Quem se envolve com pessoas que são infiéis, desonestos, que não honram as pessoas com quem elas têm relacionamento, acaba caindo em ruína. O verso 27. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Então, verso 27. Você consegue escapar de uma relação dessas sem se queimar? No caso dos negócios, você consegue sonegar impostos, não pagar direitos, ser infiel nos contratos e escapar ileso disso? 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? 29. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. 30. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. 31. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. 33. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio significa será tratado como vil, como alguém que é sem valor. Vai encontrar castigo e vilipêndio. Vai ser visto como uma pessoa que não tem valores. E o seu opróbrio, opróbrio significa vergonha. A sua vergonha nunca se apagará. Uma pessoa que negocia de forma ilegal, não pagando tributos, não pagando os direitos trabalhistas no âmbito dos negócios, fica com a sua marca, o nome do seu negócio, o nome da sua empresa manchado no mercado. E aquele que cai no adultério fica conhecido como uma pessoa que é infiel, como uma pessoa que não se pode ter confiança. Então, versículo 34, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. 35, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. No campo da vida emocional, no dia que o marido descobre, no dia que a esposa descobre, você não sabe a reação que a pessoa pode ter. Existem pessoas que morrem porque se envolveram com pessoas casadas, que se envolveram com pessoas sem prestar atenção no temperamento do marido da esposa. Existe risco de morte, morte física, em razão do envolvimento em relações de adultério. E aplicando no mundo dos negócios, no campo de provérbios e trabalho, se envolver nessas relações ilícitas, você coloca o seu nome, coloca toda a sua credibilidade na mão de outra pessoa. Aquela pessoa que propõe a sonegação, a violação de direitos, é a pessoa que vai na justiça, no tribunal, depor contra aquele que aceitou a proposta. Então, essa é a meditação de Provérbios, capítulo 6. Deus abençoe grandemente seu dia. Amém, amém.